São realidades que, ouvindo essa canção, vem à mente. O doador de vida não é apenas para esse plano de vida. Para mim, esse clipe, tá participando desse clipe, para mim é muito emocionante, né? Resplandece, glorioso, resplandece, ressurrecto, resplandece o Salvador. Eu me chamo Cristiane de Jesus Ferreira, sou natural do Rio de Janeiro, mas moro em Cachoeira Paulista há 17 anos. A minha história com a música começou porque eu sempre participei da Igreja Católica e em determinado momento acontecia um retiro popular, que era uma proposta da igreja, onde as famílias, os vizinhos, a comunidade se reunia, um na casa dos outros, e esse momento tinha orações, canções, partilha. E uma vez, cantando ali junto com um grupo, um rapaz que estava ao meu lado me disse que eu cantava. Disse assim, nossa, você canta, né? E eu disse, não, eu só estou aqui acompanhando o pessoal. Ele, não, você canta, eu sou músico e eu estou dizendo que você canta. Então, essa foi o primeiro contato, assim, você tem inclinação para a música, né? E a partir dali, como ele era músico profissional, professor inclusive, eu comecei a cantar em banda católica, né? Tipo na minha cidade, na minha paróquia. Começou por aí. Eu sou André Florencio, membro da comunidade Canção Nova e músico. O processo foi uma unidade de ministérios. Eu, a Carol, o Guilherme, né? A Carol trouxe a proposta e a partir daí nós começamos a encontrar ali nesta canção os lugares onde a voz do cantor precisaria ser evidenciada através do back vocal, né? Os lugares que a gente iria colocar as outras vozes para evidenciar a mensagem, a letra. Então é um processo bonito, né? De encontrar os lugares certos para a voz, o coral, né? Então é um processo de desenho mesmo, né? É um desenho que a gente vai fazendo ali na música. Inicialmente, eu tinha assim uma certa resistência com a música na minha vida. Eu achava que a música era algo assim elevado, que não era para todo mundo. E eu me lembro que uma vez eu até fui me confessar e eu falei, padre, como que a gente sabe que Deus quer que a gente faça determinada coisa e não outra? E ele disse, como assim? Eu falei, em que, por exemplo? Eu falei, na música. Como que a gente sabe que Deus quer a gente na música e não em outra coisa? E ele disse, quando você canta, as pessoas pedem para você parar ou para você continuar? Eu disse, para continuar. Ele, então continue, porque é a Assembleia que confirma o carisma, né? E a composição não foi diferente. Eu também tive esses pensamentos pessimistas, assim, negativos, né? Quando me vinha uma inspiração, eu sou assim, muito sensível, então às vezes eu estou num momento de oração, já me vem uma canção, às vezes eu estou ouvindo o padre fazer um apelo, já me vem uma inspiração, às vezes eu estou vendo uma circunstância, já me vem uma inspiração, só que eu nunca queria externalizar isso. Mas doador de vidas, eu estava numa aula na Faculdade de Teologia, Canção Nova, e o padre Wagner Ferreira era meu professor, e ele falava sobre a Semana Santa, onde se dava muita ênfase à questão da crucificação de Jesus, da parte cruenta, passionista, e pouco sobre a ressurreição, sobre a glória, sobre, né, que ele ressurgia. Então, quando ele falava isso na aula, meu coração ficou assim, nossa, caramba, eu preciso... começou a nascer uma música ali, né? Eu preciso cantar isso, porque a música ela comunica muito. E era algo tão profundo, tão precioso, que eu queria que outras pessoas também ouvissem aquilo. Então, Doador de Vida nasceu dentro da sala de aula, por inspiração dessa aula em particular, do padre Wagner Ferreira. Depois eu mostrei para ele a letra, falei, tem alguma heresia? Ele falou, não. E aí a gente partiu para a gravação. Uma voz masculina e uma voz feminina, nós estamos trabalhando com duas tessituras vocais diferentes, né? Timbragens diferentes, tonalidades diferentes.
Então é sempre desafiador você unir um cantor e uma cantora. Então o ideal é ir encontrando os locais onde a voz brilha mais, né? O brilhar mais não quer dizer os tons mais altos, mas é aonde a voz produz mais. Então a ideia é essa, em que regiões da música, em que parte da música, aqui vai ter uma abertura de voz, não vai ter. Então é ir encontrando os caminhos onde a voz brilha mais. Eu entrei em estúdio para gravar essa canção, ela foi praticamente finalizada, mas entrou a pandemia, então a gente teve esse inconveniente, né? Tipo assim, a gente teve essa parada de tudo e a música ficou lá. A Damaris Machado, eu a conheço do Coral Canção Nova, nós cantávamos juntos no Coral Canção Nova, e ela ganhou um sorteio onde ela ganhava uma gravação em estúdio. E a Carol, que era da gravadora, disse para ela, né, olha, a Krika tem uma música bem legal, bem bacana, conversa com ela para você gravar essa música. E então, inicialmente foi isso. E o timbre da Damaris é um timbre que favorece muito essa canção. E o padre Edilberto se unindo a ela para gravar, então foi a cereja do bolo, né? Então foi realmente um apelo vocal que a música exigia, né? Que ao meu ver, a música exigia aquele apelo vocal, né? Soprano ali, tenor. Então foi bem interessante. Então não foi nada demais, foi apenas isso que aconteceu. Eu sou a Andréia Amorim, sou de Cuiabá, Mato Grosso, tenho 41 anos. Sou de família católica, né, e faço parte do Jovens Sarados, né, que é um movimento católico. Eu sempre tive uma criação católica, né, desde criança a minha avó é da igreja católica, minha mãe foi criada na igreja também, e aí eu fui tendo essa vivência. A minha família sempre foi muito, sabe aquelas famílias, parece de propaganda de margarina, que é muito feliz? Sempre foi assim. Claro que tinha suas dificuldades, suas diferenças, mas sempre fomos muito unidos. Porém, lá pelos meus 11 anos começou a minha rebeldia, né? Eu queria muito chamar a atenção, acho que dos meus pais, eu queria preencher algo no meu coração que não era preenchido nem com o amor deles, né? Só que eu não entendia. E ali também os meus pais não estavam entendendo, porque eles falavam, a gente dá tanto amor para ela dentro de casa e por que ela tá assim, né? Mais tarde eu fui descobrir que era porque eu precisava de Jesus, né? Somente Ele preenche o nosso coração. Nem a nossa família é capaz de preencher aquilo que o Senhor, Ele preenche o espaço, né? A minha expectativa é que, assim como eu fui impactada por esse discurso do padre, que as pessoas, ao ouvirem essa música, também vivam a experiência, né? De que Jesus, Ele sofreu muito, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Nós podemos recorrer a Ele, nós podemos viver uma vida nova, nós podemos ressuscitar com Ele, né? Independente do que estejamos vivendo, do que estejamos passando, qualquer situação que a gente esteja vivendo, a vida é possível, né? Porque ela foi conquistada por Jesus na cruz. E Ele resplandece glorioso, ressurrecto, né? A morte já não tem a palavra final. Então que essa verdade, ela alcance as pessoas. Porque com o relativismo, a questão das coisas do céu, da eternidade, né, elas são hoje loucuras. Então, quando você afirma essa verdade, então muitas pessoas podem entrar em contato com essa verdade que não é uma loucura, mas sim uma sabedoria infinita. Em 2013, eu estava fazendo caminho para Canção Nova, já estava no 2º ano, né, de caminho. E estava pronta para dar tudo, né? E aí o que aconteceu? A minha mãe, ela era gerente na Caixa Econômica, né, concursada, e ela precisou ir a Goiânia para fazer uma reciclagem, né? Ali ela ficou muito doente. E aí quando ela voltou para minha cidade, eu logo levei ela para o hospital. Passei em um hospital, eles falaram que não era nada, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque eu cheguei a questionar, né, o médico, porque eu falei, diante do raio-x dela,
parecia uma mancha. E eu falei assim, doutor, e essa mancha o que que é? Ele falou, é alergia. E aí ele deu alta para ela falando que era infecção na urina. Porém, minha mãe continuou com a febre, era aniversário do meu irmão, nós estávamos na chácara, toda a família reunida, mais de 100 pessoas em festa. Eu comecei a ter febre muito alta, o meu irmão começou a ter febre, minha cunhada começou a ter febre, o meu pai também. Voltei com a minha mãe para a cidade no outro dia e ela foi internada com pneumonia, diante desse mesmo exame, né? Aí eu fiquei com ela no hospital e Nossa Senhora sempre presente. A gente rezando o terço, sempre Nossa Senhora e o anjo da guarda. E aí ela falando para mim sobre a fé, né? E aí a grande preocupação dela era o meu pai. Porque ela falava assim, seu pai precisa se converter, né? Meu pai gostava muito de cervejinha, assim, de bebê, sabe? De samba, muito. E aí, diante disso, eles sempre foram muito unidos. Diante disso, ela piorou muito, né? A doença dela foi piorando muito, ela não parava de tossir. A minha também, eu tava com febre de 40 graus, estava muito alta. E aí o médico falou, acho melhor vocês trocarem de hospital mais uma vez, porque aqui não vai ter suporte para sua mãe. E nisso ela tinha plano de saúde, tudo, né? E aí nisso a minha mãe, ela foi internada no hospital, num terceiro hospital, e eu tava em casa. Aí eu recebi um telefonema. Lembro até hoje, meu irmão me ligou e falou, calma seu coração, né? Que a mamãe, ela tá indo pra UTI, né? Só por precaução, ele falou, né? E aí nisso, eu senti como se fosse uma faca enfiando dentro do meu coração, né? Eu senti a dor. Eu dei um grito até na época, assim, de dor mesmo, né? E falei, eu tô indo pra aí. Só que na hora que eu tava indo, eu liguei pro Padre Bruno, da Canção Nova. Ele tava em Cuiabá na época, né? E falei, padre, a minha mãe tá sendo internada pela terceira vez, eu não sei o que, ela tá indo pra UTI, o senhor pode ir pra lá pra dar unção dos enfermos? Na mesma hora, prontamente, ele foi, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei um cenário assustador, porque era uma doença nova, né? Eu cheguei lá e eles falaram, sua mãe tá com suspeita de gripe suína, né? De H1N1. E a gente tá isolando a UTI lá em cima, ela não vai poder ficar com os outros pacientes, ela vai ter que ficar isolada, né? E eu encontrei meu pai desesperado, né? E aí, nisso, eu encontrei, na hora que eu fui lá ver minha mãe, ela já tava num respirador. Rezei, o Padre Bruno rezou por ela, deu unção dos enfermos. E ali chegou a equipe para subir com ela para UTI. Nisso, foi bem traumático, porque ela gritava muito o nome do meu pai, né? Meu pai chamava Auremar. E ela gritava, Mar, Mar, sabe assim? E aí nisso ela pegou a aliança dela e colocou no dedinho do meu pai, né? Para que eles pudessem ficar juntos, ela falava, né? Eles eram muito unidos mesmo. Muito apaixonados. E aí ela subiu para UTI. E aí diante disso ela entrou, a gente voltou para casa totalmente sem chão, porque a vigilância sanitária também nos isolou. A gente não podia ter contato com outras pessoas, né, assim, ficamos usando máscara, tudo. E ali eu comecei um processo com meu pai de ensiná-lo a rezar, né. E aí na mesma noite tocou o telefone, era do hospital, avisando que minha mãe tinha sido entubada. E aí abriu o chão lá na minha casa, né? Foi bem difícil, porque o meu pai, ele e minha mãe, eles só tinham, em 31 anos de casado, eles só tinham ficado longe no máximo 2 dias, que foi da viagem dela. E aí meu pai, foi um processo bem difícil dele começar a querer rezar. E aí foram 24 dias, né? A gente indo na UTI, eu já ficava pro lado de fora, porque eu pensava, ele vai sair
muito acabado lá de dentro e eu preciso estar preparada para sustentá-lo ele na oração. E se eu entrar e ver ela junto, eu também vou sair muito mal. E aí nisso meu pai, cada vez que ele ia, minha mãe amava rosas, né? Ela plantava rosas para Nossa Senhora, ela falava no jardim dela, rosas brancas. E todas as vezes que meu pai ele ia para UTI, ele pegava uma rosa do jardim e levava para ela, entendeu? Falavam que não podia levar rosa por causa do cuidado, né? Mas os enfermeiros eles ficaram tão impactados com o sofrimento do meu pai diante do coma da minha mãe, que eles deixavam ele entrar com a rosa, colocar a rosa, fazer o símbolo e depois eles tiravam, né? E nisso todos os dias ele pegava a rosinha e levava para minha mãe. Ali eu vi meu pai se converter, ele procurou o sacerdócio, né? Procurou o Padre Bruno, se confessou. E aí ele virou para mim e falou assim: filha, eu vou à missa todos os dias agora, porque eu e sua mãe somos uma só carne. E se eu receber Jesus, ela também está recebendo Jesus. Então eu vou à missa todos os dias. E ele cantava muito para ela no coma, né? Ele cantava a música do Roberto Carlos, Eu Tenho Tanto Pra Te Falar, que foi a música do casamento deles, de entrada do casamento deles. E no 24º dia minha mãe não aguentou, né? E ela faleceu. Só que o meu pai, surpreendentemente, ele sofreu muito, né? Isso não era surpresa, mas ele sustentou a fé dele. Ele foi tocado realmente por Deus, né? E o testemunho de vida da minha mãe, a fé dela alcançou meu pai. E o velório dela, a gente tem muitos testemunhos do velório da minha mãe, onde muitas pessoas foram convertidas, filhos voltaram a ficar perto dos pais. A Canção Nova lá de Cuiabá, todo mundo estava lá com a gente, ficou todo mundo, né, dando esse apoio para nós. Tanto que eu fazia o caminho vocacional na época. E teve a missa de corpo presente, e na hora de fechar o caixão era a imagem de Nossa Senhora. E aquilo consolou muito o nosso coração. E o do meu pai também. Ele não fez escândalo nenhum, mas ele amou muito até o último minuto, assim. E eu falo assim, o último minuto da vida dele. Porque antes dela ficar doente, um dia ela virou pra mim e falou assim: filha, se um dia acontecer alguma coisa com a mamãe, ela for mais cedo, cuida do papai até o último suspiro. Isso é minha mãe, ela faleceu com 52 anos, faleceu muito nova. E eu pude fazer isso pelo meu pai, né? Até o último suspiro, cuidar dele até o último suspiro. Meu pai veio falecer de Covid também em 2020. Eu falo que foi um descanso, né? Porque quando ele foi internado, ele era uma mistura dentro de mim de saber que ele, né? Que eu poderia perder o meu pai ali, né? Fisicamente, mas que também era um consolo dele, porque ele falava assim: eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu queria encontro de Jesus e saber que sua mãe tá lá, né? E aí ele tirou as alianças, né, deles, que tava no dedinho dele, as 2 alianças, e colocou no meu dedo. E falou, né, o papai e a mamãe sempre vão estar com você. Continua o seu legado, né, que é de levar Jesus para outras pessoas mesmo. Eu imagino que a vida verdadeira, ela não é esta vida que a gente vive. Esta vida é uma passagem. A vida verdadeira está escondida em Deus, né? Então a gente vai encontrar essa vida verdadeira. Então uma boa narração para doador de vida é que, independente se você recebe aquele milagre, aquela cura ou não, se você recebe, ele doou a sua vida para você.
Se você não recebe, Ele também doou a sua vida por você. E a vida eternamente vai ser vivida fora daqui, né? Então, o doador de vida não é apenas para esse plano de vida. Então, uma boa narrativa é independente daquilo que você viva, bonança ou necessidade, né? Fartura ou necessidade. Ele doou e continua doando a vida dele por você. Para mim, esse clipe, tá participando desse clipe, para mim é muito emocionante, né? Porque eu saí da minha casa, eu morava sozinha, estava morando sozinha. Depois que o meu pai faleceu também, eu tenho só um irmão, né? Ele é casado. E quando eu enterrei o meu pai, eu falei assim que muita gente deixa bens materiais, deixa muita coisa, né? E o maior tesouro que os meus pais deixaram para mim foi o amor deles, né? E eles me ensinaram sobre o amor e sobre conversão, sobre querer o céu, essa disposição de querer o céu. E quando, por providência, né, eu fui chamada para gravar o clipe, você não sabia da minha história. E quando eu vi o clipe, eu vi do que falava o clipe, eu falei, Jesus olha para minha história. É Ele que olha para minha história. Eu fui muito visitada, porque eu vejo que é o legado dos meus pais sendo passado para outras pessoas, entendeu? É emocionante, mas não é triste, entendeu? Eu me emociono diante da grandeza de Deus, diante da providência dEle, do carinho dEle, mas eu os vejo como doador de vida, né? Porque eles doaram a vida deles também para me salvar. Eles sempre falaram isso, que se preciso fosse, eles dariam a vida deles para que eu continuasse evangelizando, e eles doaram a vida deles para que eu pudesse continuar evangelizando. E aqui eu tô, e Deus está fazendo a parte. Eu fiz a minha parte e Deus está fazendo a parte dele. Subsiste com o Pai, com o Espírito, doador de vida, fonte do sumo bem. A dor e a morte e o Calvário por nossos pecados foram causados. Somos nova criatura, por amor Cristo nos salvou. Tudo nele subsiste, com o Pai, com o Espírito, doador de vida, fonte do sumo bem. A dor, a morte e o Calvário por nossos pecados foram causados. Somos nova criatura, por amor Cristo nos salvou.
está.